Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco para esse tempo na presença de Deus. Que o Senhor abençoe e ministre a vida de cada um em nome de Jesus. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32. Eu quero ler 2 versículos, o versículo 17 e o versículo 27. No versículo 17 diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. No versículo 27 diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Eu queria comentar um pouquinho hoje sobre fé. Não é um tema desconhecido, é um tema conhecido, mas a nossa fé precisa ser desafiada constantemente, precisa ser trabalhada, porque uma coisa é nós conhecermos a palavra e até sabermos dar alguma definição do que é fé. O grande desafio é nós termos fé e vermos o resultado da fé na nossa vida. Por isso eu queria comentar um pouquinho a respeito deste tema. A pergunta que eu faço é: onde está a força da fé? A força da fé está naquilo que a nutre, aquilo que alimenta. E o que nutre e alimenta a fé? As promessas da palavra de Deus. As promessas da palavra de Deus é que nutre e fortalece a nossa fé. Então a fé, ela estuda o que é promessa, o que é promessa de Deus. E a pergunta é: o que é promessa de Deus? Promessa de Deus é uma emanação da graça de Deus, é um transbordar do grande coração do Deus que é imutável, do Deus que é poderoso, do Deus que é fiel, do Deus que é verdadeiro, do Deus que é inigualável. Então a fé, ela diz: Deus jamais poderia ter feito tal promessa, a não ser que essa promessa partisse do seu amor e da sua graça. Portanto, é evidente que a palavra de Deus, ela se cumpre. Por quê? Porque toda a promessa, ela parte de um coração cheio de amor e cheio de graça, que é o coração do nosso Deus. Por isso, com certeza, a palavra de Deus vai se cumprir. Então, a fé, ela também pensa: quem fez a promessa? Quem crê, ele pensa: mas quem fez a promessa? A fé, ela não olha para a grandiosidade da promessa. A fé também não olha quão difícil possa ser o cumprimento dessa promessa. A fé genuína e verdadeira, ela olha para a grandiosidade daquele que fez a promessa. E quem faz a promessa é o nosso Deus, através da sua palavra, através das Escrituras. No texto que eu li aqui, nós temos a oração, primeiramente, a oração de Jeremias. E Jeremias ora, versículo 17: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Jeremias, ele expressou o que? A sua fé, a sua plena confiança no poder, na grandiosidade de Deus, porque ele disse: nada é
demasiadamente difícil para o Senhor. Declaração de fé, e esta é a declaração que tem que haver no nosso coração. Nada, meu querido, nada, minha irmã, é demasiadamente difícil para o nosso Deus. No versículo 27, nós temos a resposta de Deus à oração de Jeremias. Aqui diz: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Próprio Deus fazendo essa colocação. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? A resposta é não. É claro que não. O nosso Deus é todo poderoso. Não há absolutamente nada que Deus não possa fazer. Então a fé, ela lembra que o autor da promessa que está nas Escrituras não pode mentir. Lá no livro de Números, no capítulo 23, no versículo 19 diz: Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele promete, ele cumpre, o que ele diz, ele faz. É isso. A fé, ela se apega exatamente nessas coisas. A fé, ela lembra do porquê a promessa foi feita. A promessa, toda a promessa nas Escrituras foi feita para a glória de Deus. Então a fé se sente segura de que a glória de Deus é certa. Deus vai glorificar o seu nome através da resposta às orações, onde a fé vai haver milagres, vai haver ação de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Portanto, Deus jamais vai manchar a sua imagem deixando de responder às orações. Deus não vai desfigurar o esplendor da sua coroa, deixando de manifestar-se, de manifestar o seu poder. Então a promessa precisa permanecer e ela permanecerá e com certeza ela se cumprirá, porque a promessa ela vem do amor e da graça de Deus na direção daqueles que creem. A fé, ela também considera a incrível obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. E esta obra é uma prova clara da intenção do nosso Pai de cumprir cada promessa liberada nas Escrituras. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 32, nós temos um texto conhecido, mas que justamente corrobora aquilo que eu estou falando aqui, que fortalece esta colocação. Diz no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja que palavra preciosa que confirma, que consolida de que o Senhor verdadeiramente cumpre a sua palavra. Porque se ele deu o seu filho, que foi a coisa mais difícil, será que ele não nos dará todas as demais promessas? Não cumprirá essas promessas em nossas vidas quando nós cremos? Com certeza, sim, o Senhor fará estas obras. A fé, ela também olha para trás, para todas as batalhas que ela enfrentou. Essas batalhas, o que elas fizeram? Elas fortaleceram a fé e as suas vitórias deram coragem, vigor à fé. Porque a nossa fé precisa ser fortalecida e consolidada para que ela possa absorver, para que ela possa se apropriar das bênçãos que o Senhor Deus promete nas Escrituras. A fé, ela também lembra que Deus nunca falhou. Ela lembra, sim, dos momentos de perigo, quando a libertação de Deus veio exatamente na hora oportuna. Quantas histórias bíblicas
nos apontam para isso. Por exemplo, a história dos 3 amigos de Daniel, quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Eles não foram libertos da fornalha, eles foram libertos dentro da própria fornalha, quando o anjo do Senhor, que era Jesus pré-encarnado, entrou naquela fornalha e andou com eles dentro daquela fornalha, livrando-os miraculosamente daquele fogo. A fé, ela lembra de como Deus tantas vezes agiu na hora exatamente mais oportuna, em que havia necessidade. Deus moveu e deu a vitória. Nós podemos trazer também o exemplo de Daniel. Daniel não foi liberto da cova dos leões. Daniel foi liberto na cova dos leões, porque também ali Deus mandou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões para que não devorassem o profeta. Então a fé, ela se volta a todas essas histórias, a esses relatos, e ela lembra de como Deus agiu naquela hora necessária, oportuna, na 1/10 hora, vamos dizer assim, naquele último instante, livrando completamente os seus filhos, lhes dando completa e absoluta vitória. A fé, ela lembra de horas de tremenda necessidade, quando ela encontrou força em meio às batalhas. Quantos textos bíblicos nós encontramos? Eu estava lembrando de 1 Samuel capítulo 7, quando Samuel estava julgando em Mispa, e a palavra diz que os filisteus se levantaram e invadiram Israel para destruir Israel, quando Samuel era juiz. E ali no capítulo 7 diz que Deus fez com que houvesse um grande estrondo no céu. E esse estrondo no céu gerou pânico no meio dos filisteus, e eles foram totalmente vencidos por Israel, mesmo que os seus exércitos fossem fracos e aparentemente incapazes de vencer aqueles inimigos. Mas Deus agiu porque houve fé na vida de Samuel, e esta fé liberou o poder de Deus e houve uma tremenda e gloriosa libertação. Por isso nós encontramos lá no capítulo 7, no versículo 12, aquele texto que a maioria conhece, que foi colocada uma pedra entre Mispa e Sem, e o profeta disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, a fé, ela lembra dessas tremendas batalhas e dessa interferência poderosa, extraordinária, sobrenatural de Deus, porque onde há fé, Deus age. Onde há fé, Deus se move. Onde há fé, o sobrenatural de Deus, ele com certeza acontece. A fé, ela também lembra que o Senhor jamais abandona os seus servos. É promessa da palavra de Deus. Lá em Mateus 28, versículo 20, Jesus diz: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Isaías, no capítulo 59, versículo 15, diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho? Pode. Eu, todavia, jamais me esquecerei daqueles que confiam em mim. Então a fé, ela se fundamenta exatamente em promessas de Deus. Por quê? Porque Deus diz: eu não vou abandonar os meus filhos, eu jamais vou desampará-los, eu jamais vou deixá-los sós. E a fé, ela se agarra nisso, e consequentemente coisas gloriosas acontecem. Então a fé, em conexão com aquele que faz as promessas, ela pode dizer sempre, como disse o salmista Davi no Salmo 23, versículo 6, ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias
da minha vida. Quando nós cremos no Senhor, na palavra de Deus, nós podemos dizer isso com toda a tranquilidade, certamente, convicção, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Creio que o tema fé é um tema desafiador e nós precisamos meditar sobre fé, mas acima de tudo, precisamos exercitar a fé, precisamos viver a fé. Eu trouxe algumas colocações que eu gostaria que você meditasse sobre elas, porque todos nós precisamos crescer em fé, porque constantemente precisamos exercer a fé, não apenas aquela fé para a salvação, mas aquela fé em momentos mais difíceis, aquela fé em momentos em que nós estamos debaixo de desafios, em que às vezes problemas nos sobrevêm e que nós precisamos exercer uma fé que verdadeiramente gera o sobrenatural. Então, quanto nós precisamos cada vez mais entender que a força da fé, ela é fundamentada, ou ela é alimentada, ela é fortalecida pelas promessas que nós temos nas Escrituras. A nossa fé, ela está firmada nas promessas. E aquele que fez a promessa é fiel. Portanto, você pode crer, porque o que Deus prometeu, Ele cumprirá. E eu volto para finalizar ao texto, onde primeiramente Jeremias, ele diz assim: nada é demasiadamente difícil para o Senhor. E no versículo 27, o próprio Senhor, ele diz: será que existe algo demasiadamente difícil para mim? É a palavra de Deus. Aqui que está o alimento da nossa fé. Que palavras preciosas que visam exatamente consolidar a fé no nosso coração, para que nós não vivamos por aquilo que vemos, não vacilemos na nossa confiança, não nos deixemos abater por dúvidas ou incertezas, mas que nós tenhamos uma fé inabalável, fundamentada neste Deus, porque com certeza seremos surpreendidos sempre de novo pelo poder e pela fidelidade do Deus no qual nós confiamos. Meu irmão, minha irmã, creia cada vez mais no Senhor e nas promessas que Ele tem liberado na sua palavra. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, com certeza esse tema é desafiador para todos nós. Meu Deus, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco nesta hora. Pai, Tu conheces a vida e o coração de cada pessoa. Conheces, meu Deus, os desafios que estão diante dessas pessoas. Conheces as lutas que cada um está passando. Pai, os anseios de cada coração. Pai, a minha oração é que o Senhor trabalhe fé no coração desses Teus filhos e filhas, Senhor. Pai, para que esse povo entenda cada vez mais a grandeza do Senhor. Sim, a palavra diz que nada é demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor é maior do que o maior problema que, ó Deus amado, qualquer um puder enfrentar. Por isso eu oro, Deus, fortalece o Teu povo. Pai, que esse povo não olhe, Deus, para os ventos e as tempestades, como fez Pedro quando andava sobre as águas. Senhor, leva esse povo a olhar para o Senhor, a realmente confiar no Senhor, porque então andará sobre as águas, experimentará o sobrenatural, verá a mão de Deus agindo sobre a sua vida e se alegrará na bondade e na grandiosidade do seu Deus. Senhor, eu quero orar especificamente, ó Deus, quem está enfermo, cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quem tem conflitos familiares, entra nos lares, Senhor, restaura o relacionamento, gera paz e harmonia dentro dos lares. Pai, quem
está talvez desempregado ou passando uma crise financeira, Pai, estende a mão e abençoa. Senhor, não há o que o Senhor não possa fazer. A pergunta é, há algo demasiadamente difícil para o Senhor? Não, o Senhor é todo poderoso. O Senhor libera esse poder. Pai, que a fé possa se expressar no coração dos irmãos e das irmãs. Deus, em nome de Jesus, para que assim, ó Deus, o teu nome seja glorificado. E mais uma vez, as pessoas tenham razão para testemunhar de que o Senhor é bom e que a sua bondade dura para sempre. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, nossas atividades do fim de semana são normais, nossas reuniões, sábado à noite, os livres, grupo jovem se reúne para adorar e exaltar o Senhor. Participe, seja abençoado. Domingo, 2 cultos, cultos da família, às 9 da manhã e às 19 horas. Participe, venha ter comunhão e receba a bênção de Deus para a sua vida. Obrigado por você ter estado conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.